Oi, pessoal. Meu nome é Jamile, sou estudante de licenciatura em Física da UFSCar Campus Sorocaba. E esse trabalho vai falar um pouquinho sobre o último assunto que nós aprendemos em Cálculo 2, que é calcular, determinar máximos e mínimos de funções. Antes de nós entendermos o que são máximos e mínimos de funções, como é que a gente faz para conseguir calcular esses valores, a gente vai tentar encontrar na prática, no nosso dia a dia, aplicações para esse conhecimento. Tudo bem? Então, vamos supor que uma empresa, ela queira encontrar ali uma certa combinação, né, de recurso para maximizar suas receitas, para conseguir o máximo de lucro possível, né? Essa empresa, na verdade, ela está procurando uma função matemática que modele, né, a quantia que ela deseja lucrar, né, a quantia que ela quer lucrar. E essa função matemática, ela tem alguns parâmetros, como o salário dos funcionários, o custo com matéria-prima, etc. Né? Então, essa é uma aplicação prática do conhecimento de máximos e mínimos que nós estamos aprendendo aí no último tópico de cálculo 2. Vamos supor ainda que a gente queira projetar um carro, né, aerodinâmico, um carro que ele não sofra tanto a resistência do ar assim. Né? Então, você é um engenheiro, uma engenheira automotiva, está buscando projetar esse carro extremamente aerodinâmico. Né? Então, você vai ter que desenhar uma função, você vai ter que modelar ali uma função que trate da resistência total do vento em função do formato do carro. Né? Então, é isso que nós estamos falando. Então, eu estou querendo minimizar aquela questão da resistência do vento. Então, essas são aplicações práticas desse conhecimento de máximos e mínimos de funções. Que eu trouxe um gráfico para vocês, é um gráfico que está no livro do Stuart, né, que é um dos livros tema dessa nossa matéria, volume 2, edição de 2013. E esse gráfico, ele mostra esses máximos e mínimos aí, locais e absoluto, como vocês podem ver. Olhando para o gráfico, é muito fácil você conseguir identificar qual que é o valor máximo, qual é o valor máximo que essa função ela vai poder assumir, qual é o valor mínimo, por exemplo. O difícil é conseguir desenhar essa função. Né? Então, o cálculo 2, ele traz essas técnicas que nos ajudam a determinar esses pontos, sem necessariamente precisar desenhar a função, esboçar o gráfico que descreve aquela função. Tá bom? Então, aqui a gente consegue perceber que existem dois tipos de máximos: máximos local e absoluto. O máximo local é o maior valor que a função vai assumir dentro daquele ponto, dentro daquela redondeza, né? Então, nas proximidades aqui, como você pode observar. E o máximo absoluto é o valor máximo que a função vai assumir dentro do seu domínio. Então, é o maior valor de imagem que aquela função vai assumir. Esse é o máximo absoluto. O mesmo vale para o mínimo, né? O mínimo absoluto é o menor valor que a função vai assumir dentro do seu domínio, e o mínimo local é o menor valor dentro daquela região. Tudo bem? Só que para a gente conseguir encontrar esses máximos e mínimos utilizando essas técnicas de cálculo 2, a gente precisa estabelecer aqui alguns pré-requisitos. Então, para que a gente consiga encontrar os máximos e mínimos usando essas técnicas, a função que nós estamos trabalhando, ela precisa ser uma função contínua, ou seja, ela não pode ter nenhum ponto de descontinuidade, como esse segundo gráfico que você está vendo aqui, e ela precisa ser uma função derivável, ou seja, ela não pode ter nenhum ponto anguloso, como é o caso desse terceiro gráfico que está aparecendo aí para você. Então, a função, para que a gente consiga aplicar as técnicas de cálculo 2 para encontrar os pontos de máximo e mínimo, essa função ela precisa ser contínua e precisa ser derivável. Tudo bem? Só que existe um porém aqui. Existem algumas funções que elas são contínuas, são deriváveis, mas elas têm pontos de inflexão, né? Como é o caso desse desenho aqui, dessa função que eu trouxe para vocês.
desse gráfico. Então, ela tem um ponto de inflexão, um ponto onde ela muda o padrão de crescimento dela, né? Então, você ter funções contínuas e deriváveis, né, um ponto ali estável para você analisar, é um bom começo, mas não é o fim de tudo. Tudo bem? Então, para começar, é bom que a sua função seja contínua e derivável, mas ainda você pode encontrar funções com pontos de inflexão, como é o caso dessa última que eu mostrei para vocês. Então, agora eu vou estabelecer alguns passos aqui para que você consiga encontrar esses pontos de máximo e mínimo da sua função. Então, primeira coisa, para que a gente consiga encontrar esses valores, a gente precisa buscar pontos dentro da minha função, onde as derivadas parciais, no nosso caso do cálculo 2, nós trabalhamos com derivadas parciais, porque as nossas funções têm ali duas incógnitas, duas variáveis, tudo bem? Por isso que a gente precisa falar de derivada parcial. Então, essas derivadas, elas precisam ser iguais a zero, né? Por quê? Lembrando lá da interpretação de derivada que nós aprendemos em cálculo 1, a derivada, ela pode ser, o resultado da derivada, ela pode ser, esse resultado ele pode ser interpretado como a inclinação da reta tangente que passa por aquele ponto que nós estamos buscando, né? Então, é uma reta tangente que passa por aquele ponto. Se a inclinação da reta for zero, aquele ponto é um ponto de máximo ou mínimo, pode ser local ou pode ser absoluto, né? A gente vai ver como estabelecer isso também. Tudo bem? A gente precisa também analisar a concavidade da função através da segunda derivada. Então, a gente vai pegar a função, vai fazer a primeira derivada e logo em seguida a gente faz a segunda derivada. E depois, a gente precisa analisar os valores dessa segunda derivada e a gente precisa também analisar os valores do discriminante, tá bom? Esse discriminante, ele é bem importante, por isso que eu coloquei aqui para vocês, né? O discriminante, ele vai ser descrito através dessa função, ou você pode encontrar ele também realizando o determinante da matriz composta por essas derivadas parciais. Tudo bem? Então, se o discriminante ele for maior do que zero e a derivada parcial naquele ponto também for maior do que zero, então aquele ponto ele é um ponto de mínimo local, ou ele é ali a imagem daquela função maior, o menor valor local que aquela função vai assumir. Tudo bem? Se o discriminante ele for maior do que zero e a derivada da função for menor do que zero, então aquele ponto é um ponto de máximo local, ou é um maior valor dentro daquela região que nós estamos analisando, que aquela função pode assumir. Se o discriminante é menor do que zero, aí você não tem nenhuma conclusão em relação a máximos ou mínimos. Tudo bem? Se ele for maior do que zero, esse ponto aí que você está analisando, ele pode ser considerado um ponto de Cella, mas não é nem máximo nem mínimo local. Tudo bem? Vamos agora para a principal parte do nosso trabalho, que é a apresentação e resolução do problema. Então, eu escolhi um problema que fala sobre a projeção de um prédio, né, a fim de minimizar a perda de calor. Vou ler o problema com vocês, depois a gente vê tudo que nós precisamos fazer e a gente faz a resolução. Então, um prédio retangular, ele está sendo projetado para minimizar a perda de calor. As paredes leste e oeste perdem calor a uma taxa de 10 unidades por metros quadrados por dia. As paredes norte e sul a uma taxa de 8 unidades metros quadrados por dia. O piso a uma taxa de 1 unidade e o teto a uma taxa de 5 unidades por metro quadrado por dia. Cada parede deve ter pelo menos 30 metros de comprimento. Então, isso é uma restrição. Cada parede tem que ter no mínimo 30 metros de comprimento. E a altura deve ser no mínimo 4 metros e o volume exatamente 4.000 metros cúbicos. Letra A, determine e esboce o domínio da perda de calor como uma função dos comprimentos dos lados. Então, a gente vai ter que modelar este prédio, né, modelar a perda de calor desse prédio, seguindo todos esses parâmetros que foram colocados para a gente no enunciado do exercício, e a gente vai ter que determinar, a partir dessa função e a partir dessas restrições que foram colocadas para nós, o domínio da nossa função. Letra B. Encontre as dimensões que minimizam a perda de calor.
Analise tanto os pontos críticos, então, para encontrar ponto crítico, a gente faz derivada, como os pontos sobre a fronteira do domínio. Então, estabelecendo o meu domínio, eu vou olhar para os pontos de extremidade, os pontos de fronteira, vou ter que analisar eles também. Letra C é uma perguntinha. Você poderia projetar um prédio com precisamente menos perda de calor, ainda se as restrições sobre os comprimentos das paredes fossem removidas? Então, ó, veja, tem uma restrição, né? A parede ela tem que ter pelo menos 30 metros de comprimento. Se não houvesse essa restrição, quais seriam as dimensões que esse prédio teria? Então, muito bem, aqui está o nosso prédio, eu vou colocar ele dentro de um plano cartesiano para facilitar a nossa análise. E o enunciado do exercício diz para nós que as paredes norte, eu vou estabelecer essa parede norte que nós não estamos enxergando, e sul, ela tem uma perda de calor de 10 unidades por metros quadrados. A parede, desculpa, é leste-oeste que tem uma perda de 10 unidades por metros quadrados, leste-oeste, essa parede de trás, e norte-sul, 8 unidades por metros quadrados. O piso, que está aqui embaixo, é uma unidade, e o teto, que está aqui em cima, 5 unidades por metros quadrados. Então, considerando todos esses valores, a gente pode chegar nessa função. Eu dei uma simplificada aqui para facilitar, tudo bem? Então, H é a função que descreve a perda de calor, e ela é composta aqui por esses números, por essas variáveis. Lembra que o enunciado do exercício diz para nós que o volume, lembra que o volume é x vezes y vezes z, é igual a 4.000. Eu estou isolando o z aqui nessa função, nessa equação, porque eu quero que tudo seja expresso na forma de x e y. Tudo bem? Para facilitar os meus cálculos. Muito bem, então eu vou pegar aquela função h que nós acabamos de estabelecer e no lugar de z eu vou colocar este valor que nós encontramos aqui, para que tudo seja expresso em termos de x e y. E eu vou chegar nesta função. Tudo bem? Daí ele pede para nós, né? Determine o domínio. Muito bem. A gente viu que a altura mínima é 4. Então, o mínimo valor que o z pode assumir é 4. Por isso que eu coloquei isso daqui, ó. 4.000 dividido por x e y tem que ser maior ou igual a 4, tá bom? Porque foi uma informação que o enunciado nos trouxe. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer, né? Eu vou passar esse x e y de um lado da minha equação e esse 4 do outro. Eu vou chegar à conclusão de que x e y ele tem que ser menor ou igual a 1.000. Eu vou isolar o y aqui só para dar uma facilitada. O y ele precisa ser menor ou igual a 1.000 dividido por x. Tudo bem? O enunciado diz para nós que o comprimento mínimo das paredes é 30 metros. Então, a gente assumiu que x e y é igual ao comprimento das paredes. Então, x e y precisa ser no mínimo 30, e aqui a gente encontrou um outro ponto de extremidade aqui, ó. O y precisa ser menor ou igual a 1.000 dividido por x. Então, tá aqui o nosso domínio. Tudo bem? Esse é o domínio da nossa função. Na letra B, o exercício pede para que a gente o exercício pede para que nós, então, dimensionemos, né? A gente coloque as dimensões que minimizam a perda de calor. Então, eu peguei a minha função aqui, ó, para eu encontrar o ponto mínimo, né? O valor mínimo da minha função, eu preciso fazer as derivadas, preciso seguir aquele passo a passo. Então, aqui, ó, eu coloquei, no lugar de 80.000 dividido por x, que nós tínhamos encontrado antes, eu coloquei vezes x a menos 1 para facilitar na hora de fazer as derivadas. Então, eu faço a derivada da função h em relação a x, depois em relação a y, encontro esses valores. No início, eu tinha dito para vocês que os pontos críticos, né, que são candidatos a máximos e mínimos de funções, eles têm a derivada igual a zero. Por isso que a gente vai assumir aqui, ó, que h de x é igual a zero. Então, eu vou igualar essa função a zero, e aqui, ó, eu isolei o y, para que eu possa igualar h de y aqui, ó, a zero, e substituir no lugar de y, colocar esse valor. Tá? O que eu estou procurando aqui é os valores de x e y. Tudo bem?
Então, ó, realizando aqui algumas manipulações algébricas, coisinha bem simples, a gente vai chegar à conclusão de que x é a raiz cúbica de 50.000 dividido por 3, e eu fiz uma simplificação aqui também, substituindo esse valor nessa função aqui, ó, y igual a 80.000 dividido por 6x ao quadrado, substituindo o valor de x, eu encontro também o valor de y. Então, o único ponto crítico da minha função é esse daqui, ó. X é igual a 10 vezes a raiz cúbica de 50 dividido por 3, y é igual a 80 dividido pela raiz cúbica de 60. E jogando esses valores dentro da minha função h, eu vou chegar a aproximadamente x valendo 25,54 e y valendo 20,43. Só que esses valores de x e y estão fora do meu domínio. Lembra que x e y precisa ser no mínimo 30? Precisa ser, o x precisa ser maior ou igual a 30, o y também precisa ser maior ou igual a 30. Então, por isso que a gente vai ter que analisar também as fronteiras. O que isso significa? Eu vou pegar esses valores aqui, ó, de extremidade, né, o x valendo 30, o y valendo 30 e 1.000 dividido por x, e eu vou colocar dentro da minha função, para ver o que acontece com a minha derivada depois. Então, eu vou assumir primeiro que y é igual a 30. Então, no lugar de y dentro da minha função h, eu vou colocar 30. E eu vou assumir que x está entre 30 e 100 dividido por 3. Eu encontrei isso daqui, substituindo no lugar de y aqui, ó, eu coloquei 30 e isolei o x. Tudo bem? Então, o x ele está entre 30 e 100 dividido por 3. Realizando, então, a derivada dessa função, eu vou chegar a esta conclusão. E substituindo esses valores aqui, ó, de 30 e 100 dividido por 3 no lugar de x, eu concluo que a derivada, essa derivada da função h quando o y vale 30, ela é maior do que zero. Portanto, essa é uma função crescente. Tudo bem? O mínimo é quando x é igual a 30 e y é igual a 30, e o máximo quando x é igual a 100 dividido por 3 e o y é igual a 30. Tudo bem? Eu vou fazer o mesmo teste com o y valendo 1.000 dividido por x. Faço todas as mesmas manipulações e eu vou substituir no lugar de x, vou colocar 30 e 100 dividido por 3. E vou perceber aqui que nesse segundo caso, quando o y vale 1.000 dividido por x, o resultado da derivada ele é menor do que zero. Então, essa função, a gente conclui que essa função é decrescente. O ponto mínimo vai ser quando o x assume 100 dividido por 3 e o y assume 30, e o ponto máximo é quando o x vale 30 e o y vale 100 dividido por 3. E, por último, eu vou assumir que x é igual a 30. Então, eu pego na função h, no lugar de x, coloco 30 e vou também considerar que o y ele está entre 30 e 100 dividido por 3. Tudo bem? Lembrando, então, no lugar do x lá no meu domínio, vou voltar aqui, ó, lá no meu domínio, eu coloquei 30. Tudo bem? Porque o exercício, né, porque é isso que a gente estabeleceu no início. Aí eu realizo a derivada e substituindo no lugar de y, eu coloco esses valores extremos aqui, eu percebo que a minha função, ela é crescente, porque o resultado é maior do que zero. Tudo bem? Então, o mínimo absoluto, dentre esses que nós encontramos, é quando x vale 30 e y vale 30. E as dimensões do edifício que minimizam a perda de calor são paredes, então, de 30 metros de comprimento, e a altura, né, que é o valor de z, 4.000 dividido por x vezes y, vai dar aproximadamente 4,44. Tudo bem? A última pergunta, não menos importante, né? Pergunta aí para a gente se não houvessem restrições, quais seriam as dimensões ideais para que a perda de calor seja mínima. Então, a gente encontrou essas dimensões ideais na primeira parte lá do item B. Né? A gente encontrou o x valendo 25,54 aproximadamente, o y valendo 20,43. Essas seriam, então, as dimensões ideais para que o edifício tivesse o mínimo de perda de calor. Né, jogando esses valores lá na minha função, eu vou chegar a 7,67, né, que é o valor de Z, aqui no nosso caso, e a menor perda de calor possível. Então, com este trabalho, a gente consegue perceber que as técnicas que nós aprendemos em cálculo 2 facilitam muito o nosso trabalho, né, em relação a encontrar máximos e mínimos de funções.
Se nós não conhecêssemos, a gente precisaria desenhar a função e ficar estudando ali visualmente quais são os pontos de máximo e de mínimo, e isso seria muito difícil. Então, o cálculo 2 ele vem para facilitar nesse processo de encontrar esses pontos de máximo e mínimo.